lição de número 5, e na sequência, lição de número 6. Veremos nesta noite o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, 678 versículos. E nós temos 1h30 para procurar conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos destacar, é claro, nós temos procurado, de todo o material de ensino que estão em mãos, destacar algumas partes. É claro que não podemos passar para vocês tudo o que está no livro. Então, o nosso primeiro destaque, vamos conhecer o seu autor. Quem era Marcos? Quem era Marcos? Marcos, ao nascer, recebeu um nome hebraico. O nome seu era João. Depois, Marcos provavelmente comprou a cidadania romana. E, como cidadão romano, ele passou a usar o nome de Marcos, latim. Isto nos mostra, nós vamos ver daqui a pouco, que a sua família era uma família abastada, era uma família de muito recurso. Então, Marcos, assim como Paulo, tinha duas cidadanias. Paulo nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade pertencente ao Império Romano. Os pais deles tinham cidadania. E o Paulo nasceu cidadão romano. E, ao nascer, é claro que, embora morando em Tarso, o judeu é judeu em qualquer parte do mundo. Eles deram ao filho o nome de Saulo. Saulo é o seu nome hebraico. E Paulo é o seu nome romano. O hino 196 da nossa harpa cristã, um belo hino, uma flor gloriosa, esse hino comete um erro. Segundo esse hino, Saulo foi transformado em um Paulo. Saulo foi transformado em um Paulo. Isso não é verdade. Enquanto Paulo residia em Tarso, entre os romanos, ele usava o nome romano, é claro. Agora ele foi estudar em Jerusalém. E em Jerusalém não seria bem recebido na escola e na sociedade com o nome romano. Então ele passou a usar o seu nome romano. Saulo. Ao sair para o campo missionário na primeira viagem, e ao chegar em Chipre, ele entrou no mundo romano. E durante toda a viagem, ele estaria no mundo romano. Então, ao sair de Chipre, ele voltou a usar o seu nome romano, Saulo. E nós temos aí um incidente acontecido no retorno de Paulo da sua terceira viagem missionária. Chegando em Jerusalém, ele foi preso. E o tribuno mandou o centurião açoitá-lo. E quando o centurião estava preparando para açoitar Paulo, ele fez uma pergunta: é lícito açoitar um cidadão romano? Quando ele disse que era romano, o centurião tremeu na base e foi dizer ao tribuno: esse homem é romano. O tribuno foi lá conversar com ele. E ele confirmou que era romano. O tribuno disse: eu, com muito dinheiro, consegui comprar a cidadania. Eu, com muito dinheiro, consegui comprar a cidadania. E o Paulo disse: eu sou de nascimento. Então, assim como Paulo, Marcos, que também não era pobre, como nós vamos ver, ele tinha a cidadania romana. E como romano, ele usava o nome de Marcos. E como judeu, ele usava o nome de João. Então é João Marcos. Pelo que nós vemos,
Os pais de Marcos, pelo que nós podemos entender, eram ricos. Eram ricos. E eu vou mostrar por quê, qual é o sinal da riqueza. Qual é o sinal da riqueza? O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus conhecia o seu pai. Mas quando, do seu retorno, a sua ida para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, ele enviou 3 discípulos na frente e disse a eles o seguinte: vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água na cabeça. Segui-o. Na casa que ele entrar, esse homem que estava levando o cântaro não era o pai de Marcos. Carregar água, era serviço de mulheres, mas também de escravo. Então, esse homem, certamente, era um dos servos do pai de Marcos, um dos servos. Assim como a Ródia, aquela menina que foi abrir a porta para Pedro, era uma das suas servas, uma das suas criadas. Então, nós temos aqui, no capítulo 22, está em Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 15, Marcos 14, 12 a 15, nós temos aqui o relato. E neste relato, versículo 13, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água encontrarás. Segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa, este homem que está levando o cântaro não é o senhor da casa. Dizei ao senhor da casa. A mesma coisa nós temos em Lucas 22, versículo 11 a 13. Lucas 22, versículo 11 a 13. Nós vamos ver a mesma história. Lucas 22, versículo 11 a 13. Versículo 10. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar. E direis ao pai de família, da casa. Este é o pai do Marcos. E direis ao pai da família da casa. Este é o pai de Marcos. Que nós pouco sabemos a respeito dele. Mas sabemos que a sua esposa, a mãe de Marcos, chamava Maria. Porém, o Novo Testamento fala-nos de 6 mulheres chamadas Maria. E eu vou dar para vocês o nome das 6. 6 mulheres são citadas no Novo Testamento com o nome de Maria. A primeira é a mãe de Jesus. Está em Lucas, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. É claro que ela aparece em muitos outros locais. Eu vou dar apenas uma passagem. Então, a primeira Maria aqui é a mãe de Jesus. A segunda Maria, que também está em diversas passagens, como em Lucas 8:2. Esta chama Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome dela. O nome dela é Maria. Mas ela vivia numa cidade chamada Magdala. Então, vivendo em Magdala, ela era conhecida como Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome. E esta moça tem um grande destaque aqui na Bíblia. A terceira Maria, João, e dentre outras passagens, João 11:1. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Essas 3 Marias são muito bem conhecidas. Mas a quarta Maria, que nós podemos encontrar em Marcos 15:40, ela é Maria, mulher de Cleofas. Maria, mulher de Cleofas. E mãe do apóstolo Tiago, chamado Menor. Nós temos 2 Tiago. Tiago, irmão de João,
era filho de Zebedeu. O Tiago menor era filho de Cleofas. E a mãe dele chamava Maria. Ela é encontrada em diversas passagens aqui do Novo Testamento. A quinta Maria, exatamente a Maria, mãe de Marcos, que nós colocamos aqui, Atos 12 e 12. Esta é a Maria, mãe de Marcos. E o apóstolo Paulo, em Romanos 16 e 6, ele cita mais de uma Maria. Essa ele só dá o nome. Ele está escrevendo aos Romanos e manda uma saudação para Maria. É uma irmã que congregava em Roma. Então aqui nós temos definido os pais de Marcos. A mãe, Maria, o pai, nós não sabemos o nome, mas sabemos que esta família era uma família rica. Agora eu vou mostrar para você por quê. Pela casa onde moravam, essa casa ainda está lá, e pelo lugar onde estava essa casa, pela grandeza dessa casa, e no centro da cidade, essa casa tinha no segundo andar um salão de festas, chamado aqui de cenáculo. Esse salão de festa, no dia do Pentecoste, havia lá mais de 130 pessoas. Então, uma família pobre não teria uma casa como esta. Uma família pobre não teria uma casa como esta. Então, nós podemos imaginar que Marcos era um moço rico. Seus pais eram ricos. Ele nasceu, cresceu em conforto. Ele estudou, se formou. Não sabemos em quê. E depois, com 30 anos, o Marcos aparece. Provavelmente, ele é aquele menino, aquele jovem que ele descreve. Quando Jesus foi preso à noite, e a multidão passando em frente à casa dele, levando Jesus para o Sinédrio, ouvindo o barulho, provavelmente já estava deitado, dormindo, ou estava deitado apenas, e em trajes menores. Ao ouvir a multidão passando, ele se levantou e foi ver o que era, e saiu à rua, acompanhou a multidão. E o único que colocou esta passagem foi ele. O único que colocou essa passagem foi ele. Agora, ninguém colocaria essa passagem se ela não tivesse algum vínculo com a Bíblia. Então, ele colocou, e ainda há um detalhe, capítulo 14, há um detalhe aqui que nós podemos ver, entender quem era esse Marco. Capítulo 14, versículo, eu estou em João, tenho que voltar aqui um pouquinho, nós paramos lá em João, Marcos capítulo 14, ouvindo o barulho, ele saiu, acompanhou a multidão e, quando descoberto, ele deixou o lençol e fugiu. Mas nós temos que ver aqui o seguinte, capítulo 14, versículo 49. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. Os 12 apóstolos fugiram, deixando todos. Agora nós vamos ver aqui a coragem dele. Quando todos deixaram Jesus, ele tentou acompanhar Jesus. Ele vai dizer aqui no versículo 50, que, quando descoberto, um jovem o seguia envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram o limão, mas ele, largando o lençol, fugiu. Este jovem, certamente, é Marcos. É claro que muitos comentaristas pensam diferente. É um outro famoso comentarista que identifica esse jovem como sendo aquele jovem rico, mancebo rico, que esse recusou a vender os seus bens. Agora, por que o Marcos ia fazer essa citação aqui? Por que o Marcos ia citar Por quê? Não tem motivo. Certamente, este jovem é o Marco que nós estamos aqui estudando. E
Provavelmente ele devia ter, nesta época, uns 13 anos. 13 anos, ano 29. Ele devia ter uns 13 anos, ele é um adolescente. Agora, passado cerca de ano 29 para 46, 29 para 46, nós temos 17 anos. 17 anos. E agora nós novamente vamos ver o Marcos aqui. Quando Paulo e Barnabé vão sair para a primeira viagem missionária. O Marcos agora está certamente com mais ou menos 30 anos. Quase certo que já tinha completado 30 anos. Até 30 anos o jovem judeu está submisso aos pais. Se ele estava lá em Antioquia, e se ele estava em condições de viajar pelo mundo, ele já havia completado seus 30 anos. Então nós podemos pensar desta maneira. Agora vamos ver que esse jovem, não estava relacionado, isso é importante a gente ver aqui, o Espírito Santo. Nós vamos falar de Marcos, um obreiro, que num primeiro momento falhou. Um obreiro que foi induzido a entrar, a fazer aquela viagem, porque tinha um tio, o tio dele. Alguns comentaristas falam primo, outros falam tio. Ele era sobrinho de Barnabé. E como sobrinho de Barnabé, o Barnabé quis colocá-lo no ministério, quis levá-lo em sua companhia. Analisando aqui o capítulo 13, nós vamos entender que o Marcos não deveria seguir com aquela viagem. O capítulo 13 descreve os obreiros da igreja de Antioquia em oração, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, um grupo de obreiros. Aqui cita vários nomes: Barnabé, Simeão, Lúcio, Cireneu, Manaém. Não cita o Marcos. Ele não é obreiro, ele não é pastor, ele não é evangelista, ele não é apóstolo, ele não é obreiro. Aqui cita os obreiros da igreja de Antioquia. Ele não está incluso, ele não é um obreiro. Mas o Barnabé quer levá-lo com ele. Então nós vamos mostrar dois momentos na vida do Marco. Num primeiro momento, um obreiro que fracassou. Um obreiro que entrou para a obra missionária antes do seu tempo. Um obreiro que foi induzido por um parente. E o Barnabé propôs a Paulo levar Marcos com ele. Paulo consentiu. Saindo, pegaram o navio, foram para a ilha de Chipre. Começaram por ali, terra de Barnabé. Até Chipre, tudo bem. Em Chipre, eles foram recebidos pelo governador, pelo tribuno. Em Chipre, o governador se converteu. Em Chipre estava tudo bem. Ser missionário num ambiente desse é bom. Mas depois, tomando navios, retornaram ao continente. Desembarcaram em Perja, a capital da Panfilha. Agora eles teriam que subir a montanha para entrar no continente asiático. E, segundo a história, era uma estrada perigosa, muitos assaltantes. E nós podemos agora imaginar o Marcos olhando a montanha, o Marcos sabendo, ouvindo tantas histórias negativas, e sabendo que em Jerusalém os pais dele têm uma mansão, os pais dele têm uma casa muito grande, confortável, tem servos no centro da cidade. O Marcos sentiu saudade da mãe e retornou para Jerusalém. Agora esta viagem foi no ano 46. A segunda começaria por volta de 49, entre 48 e 49. O Marcos está lá de novo em Antioquia. E, ao sair para a segunda viagem, o Barnabé novamente quer levar o Marcos. Então, num primeiro momento, ele fracassou. Num primeiro momento, ele abandonou o ministério. Num primeiro momento, ele perdeu a credibilidade. Mas o Barnabé quer dar a ele uma segunda oportunidade. E o Paulo recusou. Paulo não aceitou em hipótese alguma.
Diz a Bíblia que houve entre os dois uma contenda muito grande, mas o Paulo não abriu mão. Paulo não deu para Marcos uma segunda oportunidade, e o Barnabé seguiu com ele. Agora nós vamos ver que esse obreiro, isso aqui, tudo tem uma conotação com o nosso tempo. Muita gente sem chamada, muita gente apadrinhado. E ele o tio dele era obreiro, o tio dele era missionário. E o tio queria transformá-lo no obreiro. Num primeiro momento deu tudo errado. Tudo errado. Então essa história ainda se repete. Há muitos apadrinhados no ministério. Há muitos apadrinhados que não têm chamada para o ministério. Mas estão porque tem um parente importante ou ele é importante. Ele é importante. E pode dar tudo errado. Nós vamos ver que Marcos conseguiu recuperar a credibilidade. A credibilidade. E nós vamos ver aqui que 10 anos depois, o Marcos é reconhecido por Paulo. 10 anos depois, Paulo preso lá em Roma, ano 62, em Colossenses 4:10 e em Filemão 24, Paulo diz que Marcos está com ele. Saúde Marcos. Marcos está com Paulo lá em Roma e Paulo está preso numa casa. Marcos está com ele. Ainda Paulo, agora no ano 66, Paulo está preso pela segunda vez, condenado à morte, mas ele, em 2 Timóteo 4:10, ele escreve a Timóteo para levar com ele Marcos, porque ele me será muito útil para o ministério. Então, temos que aqui entender, e o Barnabé também da mesma forma. Então, temos que entender que os grandes obreiros também podem errar. Barnabé errou no primeiro momento, e esse jovem conseguiu recuperar, mas poderia não ter voltado mais. Ele não viveu com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, ele não conviveu com Jesus. Mas foi ele que escreveu o primeiro evangelho. Ele se tornou, Pedro fala sobre ele na sua segunda carta, segunda epístola de Pedro. Pedro cita o Marcos, que está com ele em Babilônia. Marcos está com ele em Babilônia. Segundo a história, você tem aí uma informação de um pai da igreja chamado Papias, e o Papias diz que o Marcos se tornou hermeneuta de Pedro. Hermeneuta, nós entendemos que seja intérprete. Marcos era um jovem culto. É claro, todo menino judeu começava a estudar com 5 anos. E até os 30 ele ainda estava em Jerusalém. Então, Marcos era um homem culto. Ele falava muitos idiomas, é claro. Ele falava o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o grego. Toda pessoa sábia falava o grego na época. Ele falava o latim, que é a linguagem de Roma. E o apóstolo Pedro, pelo que nós sabemos, falava apenas o aramaico. Eu tenho certeza que o Pedro nunca aprendeu hebraico. Pedro era um pescador. Mas o Pedro agora, viajando, pregando, ensinando, o Marcos estava ao seu lado. Pedro ministrava a palavra em aramaico e o Marcos fazia a interpretação, quer seja no latim, quer seja no grego, quer seja em aramaico. Então, durante muito tempo, ele ouviu Pedro. Ele aprendeu tudo de Jesus com Pedro. E ele, então, se torna agora um dos autores desse primeiro evangelho. Ele não foi o primeiro evangelho. Se o Mateus já tivesse escrito dele, o Lucas, o Marcos poderia ter conhecido. Não. Tudo que ele sabia,
ele aprendeu com Pedro. Ele aprendeu com Pedro. E escreveu, então, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho. Agora vamos ver aqui, o evangelho de Marcos. Foi escrito para os romanos. Foi escrito para os romanos. E para os romanos, nós vamos ver que aqui o linguajar de Marcos foi totalmente diferente dos outros. Mateus escreveu para os judeus. Mateus falou de Jesus como mestre, como pregador, como rei. Lucas escreveu para os gregos mostrando um homem perfeito, um homem culto. O João escreveu para a igreja mostrando Jesus como Deus. Mas o Marcos vai escrever para os romanos. Ele estava em Roma, estava morando em Roma. Esse evangelho foi escrito em Roma. Então, este evangelho foi escrito para os romanos. Ele apresenta Jesus como sendo servo. Ele apresenta Jesus como sendo servo. E ele começa aqui o seu evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já começa usando um linguajar que os romanos gostavam. Os romanos tinham Deus para tudo quanto era tudo. Todo romano tinha um Deus. Agora ele vai mostrar que esse Jesus é Filho de Deus. Eles então começam a gostar da história. Então, em Roma, os militares adoravam Júpiter, o deus da guerra. Júpiter, o deus da guerra. Os deuses deles eram considerados grandes, poderosos. Júpiter era o deus das guerras. Todos os militares adoravam Júpiter. O Saturno era o deus dos mares. E na época eles andavam muito pelos mares, precisavam de proteção. Saturno era o deus dos mares. Plutão era o deus das regiões dos mortos e do inferno. Aí ele vai mostrar aqui, pela descrição dele, esse Jesus superava Júpiter, esse Jesus superava Netuno, esse Jesus superava Plutão. Então, isso chamou a atenção dos romanos. Então, ele começa dizendo, escrevendo para os romanos e apresentando Jesus como servo. Ele não falou de genealogia. Servo não tem genealogia. Os romanos não estavam interessados em genealogia. A filosofia dos romanos era outra, conquistar bens. Então ele não falou nada de genealogia, não. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, pronto. Servo não tem genealogia. Ele não falou da infância. Que interesse os romanos iam ter na infância de Jesus? Então ele não falou nada da infância de Jesus. O evangelho dele foi escrito aos romanos. E ele, como servo não é orador, mano. Servo não é professor, servo não é ensinador. Então ele apenas falou, Jesus fez 4 pronunciamentos. Ele falou como ensinador, ele colocou 4 parábolas apenas. Aqui em Lucas e Marcos 4 parábolas só. Em Mateus, só no capítulo 13, nós temos 7 parábolas. Mas servo não é professor, servo não é orador. E ainda, como orador, ele colocou apenas um pronunciamento de Jesus. Capítulo 13, um sermão de Jesus, um único sermão. Mateus fala de 5. Servo não é orador. Servo não faz sermão. Então, ele colocou apenas um sermão de Jesus. Um sermão. E ainda mais, ele vai mostrar Jesus como dominador. Isso agradava os romanos. Jesus dominador da natureza, Jesus dominador das enfermidades, Jesus como dominador. O evangelho dele tinha tudo para atrair a atenção dos romanos para continuar lendo.
Esse era um homem ideal para o romano. E nós vamos aqui fazer um destaque. Não vamos falar de João Batista, mas vamos fazer aqui um destaque na chamada dos apóstolos. No capítulo 1, versículo 17 e 18, ele está mostrando Jesus chamando os seus apóstolos. Então ele vai dizer aqui, Jesus lhes disse, versículo 16, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Agora uma expressão que agradou os romanos. Uma expressão que agradou os romanos. Versículo 18. E deixando tudo, deixando logo suas redes, o seguiram. Deixando logo. Essa é uma expressão que os romanos conheciam. Deixando logo. Quando se fala em deixando logo, todo militar romano entendia isto. Que quando chegava um momento, não podia perder tempo. De repente, houve a convocação, o exército romano vai partir para uma batalha. O soldado tinha que estar preparado para deixar tudo e logo. Tudo e logo. Deixar a família, deixar a casa, deixar filho, deixar tudo. Deixar tudo. Então, quando Marcos diz, deixando logo, eles entenderiam, esse é dos nossos. Esse é dos nossos. A expressão calou fundo. Ele usa expressões que vai atrair os romanos. Deixando logo, o seguiram. E ainda no versículo 20, e logo chamou, e eles deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Deixando seu pai Zebedeu com os empregados, foi após ele. Isso agradou os romanos. Deixando logo. Nós vamos nos valer aqui dessa passagem, se eu não comentar outras passagens maiores, e se nós pudermos extrair dessa expressão, deixando logo, eu acho que para a nossa vida cristã vai valer a pena. Quando Tiago e João foram chamados, sentiram a chamada de Jesus, eles não pensaram duas vezes. Deixando logo a rede e o barco, e deixando seu pai, o seguiram. Há uma necessidade de deixarmos muita coisa quando nós recebemos a chamada de Jesus. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isto. Há uma necessidade de deixar alguma coisa e logo. Deixar e logo. Isso vai nos ajudar na nossa vida espiritual. Vamos mostrar aqui para vocês alguma coisa que nós temos que deixar. Alguma coisa que nós temos que deixar. Vamos começar Marcos 1:18, deixando as redes. 1:20, deixando o pai e o barco. Deixando o pai e o barco. Eles não disseram para Jesus, ao receber a chamada, eles não disseram para Jesus, tudo bem, mestre, nos veremos no sábado. Estaremos lá na sinagoga no sábado. Não, irmão. Eles deixaram a rede, deixaram as redes, deixaram o pai, deixaram tudo. E seguiram Jesus. Então, isto hoje, deveria ser assim, mano. Quando o homem recebe a chamada de Deus para o ministério, ele deveria seguir aquilo que Marcos está ensinando, deixando logo tudo. Deixou o barco, deixou o pai, deixou tudo. Ao que parece, alguma coisa está errada. Eu não estou aqui para corrigir, eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para torcer a palavra de Deus. Eu estou aqui para ministrar. O que aconteceu aqui com Pedro, João, com Tiago e João chamado para o ministério, quando eles abriram mão de tudo, seguiram Jesus, é o que deveria acontecer hoje na nossa igreja.
O homem de Deus, chamado por Deus, siga o exemplo, deixou tudo e seguiu Jesus. Eu vivi esse tempo na minha igreja. Quando o homem era chamado por Deus para o ministério, ele deixava tudo. Ia morar no fundo da igreja. Santa Rita do Sapucaí. O pastor Luiz Faria, meu primeiro pastor, era bancário em Itajubá. Chamado para o ministério, pediu a conta no banco e foi mandado como pastor para Santa Rita, uma igreja pequenininha. Mas toda a igreja tinha uma casa no fundo. Os pastores moravam no fundo da igreja. Pastor Luiz, meu primeiro pastor, morava no fundo da igreja. Fui para Belo Horizonte, pastor Anselmo, presidente do campo, morava no fundo da igreja. Fui para Alfenas, o pastor, durante o tempo que eu fiz odontologia lá, o pastor morava no fundo da igreja. E esses pastores deixaram a profissão, deixava tudo. Ia viver pela fé. Todas as igrejas aqui de São Paulo e do Brasil, da Assembleia de Deus, começaram assim, mano. O homem de Deus é separado para o ministério e mandado para tal lugar. Eles iam, punham a mudança no caminhão e ia. Então, eles deixavam tudo para fazer a obra de Deus. Cheguei aqui no Maitá, cheguei aqui em Santo André. Fui congregar no Maitá. O pastor do Maitá morava no fundo da igreja. Esse era o lugar do pastor. O pastor era pastor 24 horas. Você encontrava o pastor, você sabia onde ele mora no fundo da igreja. Hoje, ao que parece, as pessoas são chamadas. Jesus passou e disse, segue-me. Sim, senhor. Mas se ele é empresário, ele continua na empresa dele. Se ele é funcionário, ele continua na função dele. E alguns aparecem na igreja só domingo. Alguns aparecem só domingo e à noite, nem na escola dominical vão. Agora, se eu for seguir o ensino bíblico aqui, a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou. O homem chamado para o ministério devia abrir mão de tudo. Agora, seguir Jesus. E eu nunca vi um desses obreiros mendigando pão, não. Eu nunca vi um desses obreiros mendigando pão. Eu vi andando a pé. O pastor Anselmo não tinha carro. Eu cheguei aqui em Santo André, pastor Marcelino não tinha carro, não. Eu andei de ônibus com ele. Então, alguma coisa deve ter mudado. Agora, não sou eu que vou corrigir. Mas a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou. Ao receber a chamada, deixaram tudo e o seguiram. Agora, outras coisas que devemos deixar. Outras coisas. Vamos pensar aqui outras coisas que devemos deixar. Deixando tudo. Vamos ver, no Antigo Testamento já era assim. Lá no livro 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, Elias é o profeta. Elias, andando por toda Israel, passou um dia no lugar onde morava Eliseu. O pai de Eliseu era um fazendeiro, certamente um pequeno fazendeiro, porque ele estava trabalhando no arado. Ele estava arando terra, com 12 juntas de bois. Isso está no capítulo 19, versículo 19 a 21. Quando Elias passou, jogou a capa sobre Eliseu. O Eliseu pediu apenas um tempo. Ele queria fazer uma despedida em casa. Dos 22 bois, ele matou 2 e fez uma grande festa. E seguiu Elias. Pronto. E ele deixou tudo, deixou a fazenda, deixou o pai, deixou a sua família e seguiu Elias. E não voltou mais. Então, isto é o que eu vejo na Bíblia. O homem chamado por Deus tem que deixar alguma coisa. Agora vamos falar do crente. Coisas que os crentes precisam deixar. Efésios 4 e 25, vamos começar por aqui, Efésios 4 e 25. Alguma coisa que o crente precisa deixar. O apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte, verso 25, ele vai dizer aqui o seguinte: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade uns com o seu próximo.
porque somos membros uns dos outros. Versículo 28, o que furtava, tem que deixar de furtar. O que furtava, não furte mais. Tem que deixar alguma coisa. E ainda mais aqui, no versículo seguinte, o que furtava, não furte mais. E ele vai dizer um pouquinho aqui embaixo. Aquele que furtava, não furte mais. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada do meio de vós. Temos que deixar alguma coisa. Temos que deixar alguma coisa. Seguindo ainda aqui, no mesmo raciocínio, Colossenses 3, em Colossenses 3, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 3, 8 e 9. Não mintais. O que mentia não pode mentir mais. O que mentia não pode mentir mais. Nós não podemos encontrar na igreja crente mentiroso. Tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar. E tem que mudar logo. Tem que mudar logo. É o que o Marco começa a dizer. O que mentia, não minta mais. Não mintais uns aos outros. Mas ele vai dizer ainda mais alguma coisa. Aqui, Colossenses 8 e 9. 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Da malícia. Tem que deixar a malícia, mano. É deixando tudo. Tem que deixar a malícia. Da malícia. Da maledicência, um falando mal do outro. Tem que deixar de falar mal dos outros. Tem que mudar. Nós temos que deixar alguma coisa e deixar logo. Deixar logo. Deixando a malícia. O que mais que ele vai dizer aqui? Mas agora despojai de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. O mentiroso precisa deixar de mentir. Irmão. O mentiroso precisa deixar de mentir. Deixando logo. Deixando logo. Vamos ver ainda na expressão aqui de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1, ele vai dizer o seguinte: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Embaraço não é pecado. Embaraço não é pecado. Mas se não deixarmos o embaraço, nós vamos ser embaraçados. Então é deixar e deixar logo. Todo embaraço. Deixando o embaraço não é pecado, mas ele leva o homem ao pecado. E o pecado, tem que deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então aqui, nós podemos andar pela Bíblia, mas vamos fechar com uma passagem de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo 1. Primeira epístola de Pedro, 2 e 1. Deixando, pois, a malícia e todo engano, tudo isso nós praticávamos lá fora. Tudo isso nós praticávamos antes de recebermos a chamada. Vem e segue-me. Antes de receber a chamada. Deixando toda a malícia e todo engano e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Todas as murmurações, deixando logo tudo, o seguiram. Aqui nós abriríamos um leque muito grande. As pessoas vêm com a bagagem e ficam na igreja com essa bagagem. Tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo deixar tudo e logo. Deixar tudo e logo. Tem gente que está dando um tempo.
Não, eu vou deixar. Mas é logo. Marcos começa o seu evangelho desta maneira, deixando logo as suas redes, o seguiram. E deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Deu para entender? Isto é o evangelho de Marcos. Vamos ver o que nós ainda podemos aprender com Marcos. No evangelho de Marcos. Rapidez do movimento. Rapidez de movimento, impulsividade, ação. Pedro vamos ver se nós saímos aqui senão nós vamos ficar o tempo todo aqui. Mas vamos seguir aqui então, o que nós podemos destacar de Marcos. O Evangelho de Marcos, agora, ele vai mostrar para os romanos o poder de Jesus. Vamos ver o que nós já passamos. No texto 1, do texto 2, não vamos falar sobre o batismo, não vamos falar sobre Nazaré, mas vamos aqui para o texto 3. Texto 3. Aqui nós vamos ver que dos 40 milagres que nós encontramos no Evangelho, Marcos registra 20. Dos 40, Marcos registra 20. Ele vai mostrar aqui aos romanos quem é Jesus, o dominador. Jesus, dominador, agradava os romanos. Então ele vai mostrar Jesus como dominador das enfermidades. Ele vai colocar aqui nove milagres feitos por Jesus. Ele vai mostrar Jesus como dominador da natureza. Isso agradava o romano. Falando em domínio, dominador, atraía a atenção dos romanos. E à medida que o Marcos ia avançando com o seu evangelho, nenhum romano parava de ler. Porque esse é o homem ideal para eles. Esse é o homem ideal para os romanos. O homem que dominador da natureza. 8 milagres. Dominador dos demônios. Ele coloca 4 milagres. Dominador da morte. Isso agradava os romanos. Dominador da morte. E o Marcos fala aqui que esse Jesus ressuscitou três pessoas, mas ele vai mostrar que Jesus domina. Jesus é o dominador da morte. E ele ressuscitou uma criança. Aqui nós vamos ver que ele ressuscita criança, ressuscita jovem e ressuscita adulto. Ele ressuscitou uma criança, a filha do Jairo, uma criança. E ele dominou a morte, ele trouxe de volta. E ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, jovem, estava indo ser sepultado. E ele ressuscitou Lázaro, um adulto, há 4 dias no sepulcro. Então aqui ele vai mostrar que Jesus é o dominador da morte. E eu vou extrair aqui, não podendo analisar tudo, eu vou tirar alguns desses milagres. E vou começar aqui pelo capítulo 1, a cura de um endemoninhado. Endemoninhado. Esta é a pronúncia correta. Endemoninhado. Endemoninhado. O que é endemoninhado? Ele está cheio de demônio. Endemoninhado. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, no sábado. E lá nós podemos ver que todos os sábados, cada sábado, tinha um grandão ministrando. Um escriba, um fariseu, um doutor da lei. Todo sábado tinha alguém grande ministrando. Mas o endemoniado estava lá todo sábado. E nunca se manifestou.
Nunca se manifestou. Mas nesse sábado, Jesus está presente na sinagoga. E no culto onde Jesus está presente, demônio não fica camuflado. No culto que Jesus está presente, o demônio vai se manifestar. Isso é um sinal da presença de Jesus. E aqui, esse endemoniado, de repente ele se levanta lá e vai dizer: que temos contigo, que temos. Parece que tinha mais de uma. Que temos, está no plural. Que temos contigo Jesus Nazareno. Eu tenho para mim que esse demônio provocou Jesus, provocou. A Galileia, do tempo de Jesus, era desprezada pela Judéia. A Judéia desprezava a Galileia. Mas Nazaré era desprezada pelos próprios galileus. Está na história que Nazaré era um ponto onde os viajantes pernoitavam. E em Nazaré havia muita prostituição, muitas moças de programa. E os viajantes preferiam pernoitar ali. E Nazaré adquiriu uma fama má, uma má fama. Então ninguém gostaria de ser chamado de Nazareno. Então ele começa dizendo que temos contigo Jesus Nazareno. Agora seria a hora de Jesus brigar com o demônio. Seria a hora de Jesus revidar, né? Jesus não dialogou com o demônio. Paulo não dialogou, no capítulo 16 de Atos, não dialogou com aquela moça. A moça está falando bem dele. Estes homens que anunciam são homens de Deus. Mas era o demônio que estava falando por ela. E Paulo não aceitou ajuda de demônio. Ele não aceitou ajuda do demônio. A moça estava dizendo que estes homens são... Mas Paulo não aceitou. E cala-te e sai dela. Não dialogou com ela, não perguntou nome. E eu já vi muita gente expulsando demônio e ele quer saber toda a vida do demônio. Quer saber toda a vida do demônio. Eu estava de carona num carro, eu estava de carona e tenho que ouvir. E o dono do carro estava ouvindo um culto. E nesse culto alguém estava expulsando um demônio. E de repente o demônio se manifestou, ele queria saber o nome do demônio. Eu quero saber o seu nome. Aqui Jesus não perguntou o nome dele, não. E eu quero saber o seu nome. Aí o demônio deu o nome. Não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com o seu chefe. E disse, mandou para Satanás uma mensagem. Eu quero você aqui e agora. Satanás, ele não quer discutir com o demônio, não. Eu quero você. Eu quero você já e agora. Aí eu pensei, meu Deus, se neste mesmo momento, um outro corajoso como esse, aqui em São Paulo, um outro corajoso como esse, lá em Salvador, faz a mesma requisição para Satanás, eu quero você aqui já e agora. Ele é espírito. Como espírito, eu acredito que ele pode se mover na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas se ele estiver lá no Oriente, ele vai levar algum tempo a chegar aqui. Agora, ele tem duas convocações. É convocação. Eu quero você aqui já e agora. Aí o Satanás vai falar, Deus, como é que eu faço? Um está determinando que eu esteja em São Paulo, outro está determinando que eu esteja em Nova York. O que eu faço? Esses crentes estão me atrapalhando, Deus. O prudente não é querer saber vida de demônio, não. Saber nome de demônio. Prudente não é isso. Jesus não dialogou com ele. Cala-te e sai dele. Eu acho que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, né? Cala-te e sai. Agora, as pessoas querem mostrar poder. Aí vai lá, chama o demônio, discute com o demônio, briga com o demônio. E parece que muita gente gosta disso. Mas Jesus não agiu desta maneira. Jesus não agiu desta maneira. E esse é um caso aqui que nós temos, Jesus dominando o mundo espiritual. Jesus como dominador dos demônios. Jesus como dominador dos demônios.
Ainda no texto, na lição 1, eu vou precisar destacar o caso da sogra de Pedro. Está aqui no capítulo 1. O caso da sogra de Pedro. Porque isso tem uma razão de ser, irmão. Pedro morava em Cafarnaum, assim como Jesus. No sábado, eles estavam na sinagoga. Nós estivemos lá na sinagoga, a sinagoga é a mesma, uma boa parte da sinagoga ainda está preservada, o pátio, o lugar da reunião. E Jesus saindo dali, como nós saindo dali, nós fomos para a casa de Pedro, mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos. A casa de Pedro também está lá. As casas normalmente eram feitas em pedra, dentro da pedra. A casa de José lá é feita dentro da pedra. Depois desce para uma casa grande, mas é na pedra. Então, chegando na casa de Pedro, eu posso imaginar que a sogra de Pedro estava boa, ajudando a filha a preparar o almoço. De repente, ela ficou doente. Então, isto são circunstâncias que Deus cria. Deus cria. Ele colocou a sogra de Pedro numa cama e o Lucas, que era médico, disse que ela estava com uma febre muito alta, muito alta. E Pedro mostrou que ele gostava da sogra dele. Quando avisaram que a sogra estava doente, o Pedro poderia ter convidado Jesus para ir tomar um cafezinho na casa de João, né? Dá um tempo para a mulher morrer. Não. Ele fez um pedido para Jesus. A minha sogra está doente. Ele pediu para Jesus. Jesus atendeu. Jesus foi lá e curou. Ela voltou para a sua atividade. Agora, por que o Espírito Santo fez esse registro aqui? Por quê? Por esse registro, eu tenho certeza absoluta que Pedro era casado. E os outros apóstolos? Alguém pode me provar que os outros eram casados? Eu não sei. O Pedro eu sei, que tinha uma sogra. A sogra morava com ele. Veja a presciência do Espírito Santo. A presciência do Espírito Santo. O Espírito Santo sabia que a Igreja Católica Romana transformaria Pedro no primeiro Papa. Transformaria Pedro no primeiro Papa. A Igreja Católica Romana sabia que no ano 600, Bonifácio, que era casado, ele se declarou bispo universal, mas ele era casado, ele tinha uma família. E que em 1073, a Igreja Católica dogmatizou o celibato obrigatório para todos, para todos, do padre até o Papa. Agora, se o padre não pode casar, se o bispo não pode, se o Papa não pode, como é que o Pedro, sendo o primeiro Papa, era casado? Se o Pedro era casado, por que o Papa Francisco não pode casar? Então o Espírito, aqui a gente vê a presciência de Deus, a presciência. Ele abriu esse espaço aqui para mostrar que Pedro era casado, Pedro tinha uma esposa e Pedro tinha uma sogra. Ainda neste capítulo 1, vamos ver aqui Jesus dominando mais uma enfermidade. Jesus curando um leproso. Jesus curando um leproso. E esse leproso aqui, tem muito a nos ensinar sobre humildade. Tem muito a nos ensinar sobre humildade. Os leprosos, a lepra era incurável. Os leprosos não podiam viver em sociedade. Eles viviam nas estradas. E quando alguém vinha ao encontro dele na estrada, de longe ele tinha que gritar, imundo, imundo, para a pessoa dar volta dele. Era assim que eles viviam. E esse leproso aqui, não sei como, ele teve acesso a Jesus. Esse leproso aqui teve acesso a Jesus. E a lepra era símbolo do pecado. E a lepra não tinha cura. Então a lepra era símbolo do pecado e o pecado não tinha cura. Depois nós vamos ver que o bacilo da lepra foi descoberto.
E Hansen criou o antídoto contra a lepra. A lepra passou a ser curável. Assim como hoje o pecado também pode ser resolvido. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas esse leproso aqui conseguiu chegar à presença de Jesus e, pondo-se de joelho diante dele, disse: se queres, bem pode limpar-me. Se queres. Ele não chegou dizendo: Jesus, me cura. Não. Ele diz: Jesus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Se queres, eu sei que o Senhor pode me limpar. Olha, há uma coisa que agrada a Deus: a humildade. Veja a humilhação dele. Ele não teve nem coragem de pedir. Ele falou: se o Senhor quer, eu sei que o Senhor pode. Agora, se o Senhor não quiser me curar, a amizade é a mesma. A amizade é a mesma. Ele não pediu: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Agora, se o Senhor não quiser, a amizade é a mesma. E tem crente que quando quer uma coisa, não recebe, já está arrumando as malas para ir embora. Nós temos que aprender com essa gente aqui. Nós temos que aprender com esses heróis aqui. Se queres. E Jesus disse: quero. E Jesus colocou a mão sobre ele. Ninguém colocava a mão no leproso. Ninguém colocava a mão no leproso. Agora, quando Jesus colocou a mão naquele leproso, não ficou um bacilo de Hansen vivo. Imediatamente, o homem ficou limpo. Jesus, dominador das enfermidades. Os romanos gostaram disso. Os romanos gostaram de saber disto. Quem era esse Jesus? Quem era esse Jesus? E ainda vamos ver aqui. É claro, não vamos poder aqui. Vamos fazer alguns destaques. Vamos mostrar agora Jesus dominando a natureza, dominador da natureza. Vamos ver aqui, onde nós estamos no livro, e nós estamos fazendo alguns destaques. Já 1h e 5 minutos já se passaram. Vamos ver onde nós estamos aqui no livro. E texto 4. Jesus cura um leproso, é esse caso que nós falamos. O texto 5 eu não vou comentá-lo, sobre jejum eu não vou comentá-lo, porque o meu pensamento está colocado nesse livro. O meu pensamento está colocado nesse livro. Esse é o pensamento que eu aprendi. Hoje, para ensinar sobre jejum, parece que está meio complicado. E nesta escola nós temos gente de muitas igrejas diferentes. E eu não quero mudar aquilo que o seu pastor ensinou para você. Eu só quero deixar uma coisa. Qual é o objetivo do jejum? O jejum tem um objetivo. Qual é o objetivo? Enfraquecer a natureza carnal, enfraquecer a carne, negar à carne aquilo que ela mais gosta de alimento, enfraquecer a natureza carnal para fortalecer a natureza espiritual. Então, quando você faz um jejum, a sua carne fica quebrada, o seu espírito fica mais livre. Esse é o objetivo, enfraquecer a natureza carnal para fortificar a natureza espiritual. Aí você tem acesso ao trono da graça. Esse é o objetivo principal do jejum, que nós não vamos comentar os outros detalhes. Um outro assunto que eu não vou comentar com vocês, por ser muito polêmico, é o texto 3, o divórcio. Também não vou comentar com vocês sobre o divórcio, porque hoje em cada grupo evangélico tem uma maneira de encarar o divórcio. Agora, no livro você tem o meu pensamento. No livro você tem o meu pensamento. O pensamento que eu aprendi. Esse é o meu pensamento. Agora, não vamos tentar que você tenha que aceitar o meu pensamento. Então, vamos passar aqui esse assunto. Você aprendeu com o seu pastor e deve ficar sempre com aquilo que o seu pastor ensinou. Agora, nós vamos ver aqui Jesus dominando a natureza. Jesus dominando a natureza. Eu vou citar para vocês aqui dois casos. Jesus dominando a natureza.
Num deles, nós vamos ver que Jesus, depois de ensinar um dia todo, terminando o dia, ele entrou num barco com seus discípulos para retornar para o outro lado. Nesse caso, Jesus está presente no barco. E cansado do trabalho do dia todo, ele foi lá para o fundo, da parte de trás do barco, chamado popa. À frente é a proa, atrás é a popa. E Jesus deitou e dormiu. Ele era um homem, estava cansado, ele dormiu. E de repente veio uma grande tempestade. Jesus estava no barco. Então, esta é alguma coisa que pode acontecer conosco. Você também com Deus. Jesus está com você. Mas, de repente, Deus cria uma circunstância. São circunstâncias que Deus cria para o nosso bem. Isso nós chamamos de provação. Os discípulos não erraram em nada. Eles estavam no barco e Jesus estava com eles no barco. Mas veio uma tempestade. E, esgotado o recurso material, eles foram chamar Jesus. E Jesus agora vai mostrar a ele o seu domínio sobre a natureza. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve uma bonança. Qual é o objetivo disso aqui? É mostrar para você, que mesmo que você esteja bem com Deus, você está bem com Deus, eles estavam bem com Jesus, eles ajudaram Jesus o dia todo, trabalharam com Ele, agora estão no barco com Jesus, e de repente vem uma tempestade. São coisas que acontecem pela permissão de Deus, para o nosso fortalecimento. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, estando Jesus no barco, na outra passagem, Jesus não está. Jesus subiu ao monte o dia todo ensinando, terminando o dia, ele ordenou aos discípulos. Não, esse é outro caso, é o mesmo caso aqui. Não, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e se dirigisse a outra banda. E ele disse que ele ia orar um pouquinho. Isso por volta das 6 da tarde. Os discípulos obedeceram. Jesus mandou eles entrar no barco. Eles entraram no barco. Estão cumprindo a palavra de Deus. Não há desobediência. Jesus ordenou, eles foram, entraram. Ele disse, eu vou ficar orando um pouco. Esse um pouco, ele orou. Se ele subiu ao monte no final do dia, às 18 horas, ele foi ter com seus discípulos perto da 4ª vigília da noite, cerca de 3 da madrugada. Jesus era um homem de oração. Ele trabalhou o dia todo, cansado, ele encontrou um tempo para orar. Agora ele vai ao encontro do discípulo. E uma grande tempestade. Novamente. Agora Jesus não está no barco. Veio uma grande tempestade. Então, isto vai nos mostrar, que Deus cria circunstâncias para fortalecer a nossa fé. Isso chama provação. Eu não errei nada, mas Deus quer melhorar minha fé. E, para mim, agora você tem. Quando Jesus estava no barco com eles, normalmente, quando surge algum problema na vida de um crente, sempre tem alguém para levantar dúvida. Está em pecado, alguma coisa está errada. Nesse caso não tinha nada errado. Jesus estava com eles no barco. Mas a tempestade, o mar se agitou e a tempestade caiu. Então pode acontecer com você e comigo. Você não errou em nada. De repente, você está no meio de um vendaval. São circunstâncias que Deus cria para fortalecer a nossa fé. E eles viram o grande livramento que Jesus disse.
Houve até quem dissesse, quem é este? Ali já aprenderam mais uma lição. Quem é este? Eles não sabiam disto, que até o mar e o vento obedecem, tudo o que acontece é para o nosso bem. No outro caso, Jesus estava no barco com eles. Nesse caso, eles entraram cumprindo sozinhos a palavra de Jesus. Mas no outro, Jesus estava no barco com eles. E, de repente, vem uma grande tempestade. Deu para entender? Isso nós chamamos de provação. A provação não é castigo. Deus tem dois instrumentos. Um é a correção. Se você errar, Deus vai corrigir. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 1. Qual é o pai que não corrige o filho a que ama? Então, quando nós erramos, correção nós erramos. Mas na provação, nós não erramos em nada. Deus quer melhorar a nossa fé. Então, Ele levanta contra nós uma provação. Na provação eu não errei nada. Mas é uma aula que Deus está ministrando para nós. Eu fico feliz, porque eu não ensino teoria, eu não sou teórico. Tudo que eu ensino é coisa que eu vivi, mano. É coisa que eu vivi, eu já passei por tudo isso. Já passei grande tempestade, já passei por tudo isto. E eu sei que muitas vezes, Jesus, parece que nós estamos sozinhos. Os discípulos, nós estamos sozinhos, Jesus não está conosco. Mas no momento certo ele chega. Naquele momento que você acha, não, se ele estivesse aqui, de repente ele estava ali. De repente está ali. Ele chega na hora certa. Deus não tarda nem não farta. Lá em Minas Gerais alguém dizia, Deus tarda, mas não farta. Não, Deus sempre chega na hora certa. Deus sempre chega na hora certa. Então, esse aqui, agora eu tenho 15 minutos para falar com vocês sobre a última semana de Jesus. Ele está fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Ele vai chegar em Jerusalém no domingo. No domingo, no primeiro dia, ele fez a entrada triunfal, que a Igreja Católica comemora como Domingo de Ramos. Agora, nessa última semana, se nós pudéssemos comentar tudo, dia a dia, nós iríamos ver quanta coisa Jesus fez. Mas vamos começar aqui no texto 4, a última viagem de Jesus a Jerusalém. E a prisão de Jesus. Já vamos começar pela prisão de Jesus. Judas desencantou-se com Jesus, assim como outros discípulos parece que ficaram um pouco frustrados. Indo para Jerusalém, havia uma expectativa de que ele seria declarado rei. Tanto é que na viagem, no caminho, 2 discípulos fizeram um pedido. Eles tinham certeza que Jesus ia ser coroado rei. E 2 fizeram um pedido. Um queria ficar à direita, outro à esquerda do trono. Mas terminando o cerimonial do templo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E o Judas, desencantado, resolveu então tirar algum proveito. Judas entendeu, ele não vai ser rei. Ele não foi coroado. Eu vou tirar pelo menos alguma vantagem. Foi negociar Jesus. E negociou Jesus por 30 moedas. Agora, Judas não tinha como identificar Jesus. Não tinha. Ele sabia que Jesus estaria no jardim do Getsêmani. Terminado a Páscoa e a primeira Santa Ceia, ele foi para o jardim do Getsêmani. Judas sabia que ele estava lá. Agora, Judas não tinha como identificá-lo. Ele não era nem o mais alto, nem o mais baixo. Ele não era o mais alto, mas ele não era o mais baixo. Ele não era o mais gordo, mas ele não era o mais magro. Ele era um homem normal. Então, Judas falou, a única maneira, vamos estabelecer um código, aquele que eu beijar. Então, Jesus era um homem normal. Não era o mais alto, nem o mais baixo. Não era o mais gordo, não era o mais bonito, não era o mais feio. Era um homem normal.
Aí Judas o entrega. Agora Jesus vai ser conduzido ao Sinédrio. E você tem aí um estudo sobre o Sinédrio. A origem do Sinédrio, a sua origem remota, talvez lá no Sinai, por inspiração do sogro de Moisés. Depois o Esdras vai estruturar o Sinédrio. Aí você tem aqui o que é o Sinédrio. Se você quiser conhecer o que é o Sinédrio, como funcionava, 71 membros, era a Suprema Corte de Israel. Suprema Corte. Em cada cidade havia um juiz. Em cada comarca havia um juiz. As pequenas causas eram resolvidas no local. Mas dependendo do problema, tinha que levar à Suprema Corte, ao Sinédrio. E Jesus foi levado ao Sinédrio. E ele vai passar uma noite inteira sendo julgado. E quem presidiu o julgamento foi Anás. Quem presidiu o julgamento foi Anás, o sumo sacerdote. Agora, terminado o julgamento, o Anás, ele foi condenado à morte. Mas os judeus, no tempo dos gregos, judeu podia executar a pena de morte. Mas a partir do momento que os romanos dominaram Israel, os romanos tiraram dos judeus esta possibilidade. Eles podiam açoitar, desde que não fosse romano. Agora, pena de morte, só o governador podia decretar. Então, condenado à morte, precisava levá-lo a Pilatos. Mas Pilatos não receberia o Anás. Israel estava numa situação tão difícil que tinha 2 sumos sacerdotes. O sacerdote levita era Anás. Mas o Anás foi cassado. O governador romano tirou o cargo dele. E nomeou o genro dele, o Caifás. Então, Caifás é um sumo sacerdote nomeado por Roma. E o Anás é o sumo sacerdote levita. Para os judeus, o sumo sacerdote era Anás. Agora, para levar a Pilatos, Pilatos não receberia o Anás. Então, ele passou o caso para o Caifás. Caifás leva Jesus a Pilatos. Tudo o que aconteceu ali no palácio, não vamos comentar com vocês, mas Jesus foi sentenciado à morte. Sentenciado à morte. E morte de cruz. Os romanos, pela lei romana, eles não crucificavam. Os condenados morriam amarrados na cruz. Uma morte terrível. A pessoa ficava amarrada lá durante dias, morrendo por inanição. Morrendo por inanição. Mas alguém teve a ideia de crucificar Jesus. E as ideias não surgem por acaso. Este era o projeto de Deus. Se vocês estiverem lembrados, quando eu falei do altar do holocausto, mostrando que o altar do holocausto é um símbolo da cruz. Nesse altar do holocausto, o animal era queimado até virar cinza. Sacrifício completo. E a cinza precisava ser tirada e levada para um lugar limpo. Moisés nunca entendeu nada. O Arão nunca entendeu nada. Eles obedeciam aquilo que Deus mandou fazer. Agora Jesus é condenado à morte de cruz. E alguém teve a ideia de crucificá-lo. Os 2 ladrões foram amarrados, mas Jesus resolveu crucificá-lo. As coisas não acontecem por acaso. Jesus teria que ser pregado. Nós vimos que Moisés colocou sangue, o altar era quadrado, e em cada ponta havia uma ponta que a Bíblia chama de chifre. Uma ponta aqui, um chifre. Outra ponta aqui, 4 chifres. Moisés colocava sangue neste chifre, nas 4 pontas do altar, aqui e aqui, mas sobrou sangue. Aí Moisés derramava todo o sangue na base do altar. Todo o sangue que sobrava, Moisés derramava na base do altar. Eles nunca entenderam isso. Agora Jesus é pregado na cruz. Pregado. Colocado na sua cabeça uma coroa de espinho. A cabeça dele manchou a cruz no alto. A mão direita, transpassada por um cravo, manchou a cruz nesta ponta. A mão esquerda, transpassada por outro cravo, manchou a cruz nesta ponta. E todo o sangue que foi derramado. Um homem normal tem de 5 a 7 litros de sangue.
todo o sangue de Jesus foi saindo. E na medida que ia saindo, ia descendo para a base da cruz, assim como acontecia lá. O que sobrou de Jesus? Sobrou o seu corpo. O que sobrava do animal? Sobrava a cinza. De Jesus sobrou o corpo. Esse corpo de Jesus teria que ser colocado num sepulcro novo. Num sepulcro novo. Se a gente entende Bíblia, se a gente conhece o Deus da Bíblia, esse Deus presciente, esse Deus onipotente, esse Deus onisciente, tudo já estava programado por Deus. As coisas acontecem no tempo e na hora de Deus. Agora o corpo de Jesus está lá na cruz. Agora precisava de um sepulcro novo, um lugar limpo. Deus já havia usado José de Arimateia. Deus precisa de homens grandes também, irmão. Deus precisa de homens importantes. Pedro jamais falaria com Pilatos. Tiago e João jamais teriam acesso a Pilatos. Mas Deus tinha preparado 2 homens. Esses 2 homens tinham acesso a Pilato. Eles eram membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. Os 2 solicitaram uma audiência com Pilatos e Pilatos atendeu de pronto. Pilatos recebeu. Dá para entender, irmão? Esse Deus é um Deus de providência. Esse Deus tem vaso para usar em todas as áreas. Pediram o corpo a Pilatos. Pilatos entregou. Agora, o que levou José de Arimateia a construir um sepulcro novo? Um sepulcro. Lá no sítio dele. Nós estivemos lá no Jardim do Getsêmani, um local muito bonito, e o guia nos informou que aquela região ali era uma chácara pertencente a José de Arimateia. Todo aquele, onde hoje está o Getsêmani, era uma chácara, pertencia a José de Arimateia. E ele sentiu de construir um sepulcro. Se a esposa perguntou por quê, eu não sei. Há coisas que Deus que está trabalhando, nem você sabe explicar. Mas esse Deus não muda. Ele construiu um sepulcro. Pronto, o sepulcro está lá. Agora foi lá, pediu o corpo, levaram, colocaram o corpo lá no sepulcro novo. Deu para entender? 3 dias depois, Jesus ressuscita. 3 dias depois, Jesus ressuscita. E tudo isto está aqui no Evangelho de Marcos, até o capítulo 13. É claro que nós fizemos aqui. Agora, depois de ressuscitado, ele vai permanecer na terra, ainda durante 40 dias. A igreja está reunindo na casa da mãe de Marcos, no mesmo cenáculo. 40 dias Jesus ficou na terra. Aí depois eles ficaram, Jesus mandou que ficasse ali e não marcou tempo. Hoje nós sabemos que ele viria no dia do Pentecoste. Era 50 dias depois da Páscoa. Mas eles não sabiam o significado do Pentecoste. Então, ao retornar, 10 dias depois, vem o Espírito Santo para a inauguração da igreja. E estamos aqui terminando o Evangelho de Marcos. Vocês viram aí a grandiosidade desse Evangelho. Você tem aí nesse livro muita coisa do Evangelho de Marcos. Um obreiro que saiu colocado no ministério antes do tempo e deu errado. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E Deus usou de misericórdia, e no tempo de Deus, ele se tornou um grande homem de Deus. Segundo a tradição católica, ele fundou a primeira igreja em Alexandria, no Egito. E segundo a Igreja Católica, ele também foi condenado à morte. Mas isso não está na Bíblia. É o que a Igreja Católica ensina. O que nós sabemos de Marcos é o que está aqui, nesses 13 capítulos. Eu acho que deu para conhecer o vaso que esse jovem foi, irmão. Deixou tudo e dedicou a sua vida inteiramente a serviço de Deus. Foi bom ter vocês comigo. Estamos terminando dentro da hora, faltando 3 minutos, e se Jesus não vier,
tenha certeza que eu não vou morrer não. Na próxima quinta-feira eu vou estar aqui. A única possibilidade é se Jesus vier. Agora, se vier, eu preciso de todos vocês lá perante o tribunal de Cristo. Que vocês, é como diz Paulo, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha coroa. E tem pastor que não valoriza o membro. Mas vocês são a minha coroa. Se vocês não chegarem lá, eu perdi todo o meu trabalho. Então, Padre, vocês são a minha coroa. Não falem comigo. Então, estou dizendo o mesmo para vocês. Eu vou precisar de vocês perante o tribunal. Que quando Jesus for julgar as minhas obras, eu vou fazer um apelo para ele. Jesus, o senhor me permite uma pergunta? Se ele permitir, eu vou dizer, de todos aqueles alunos que estavam comigo naquela quinta-feira, dia quanto? 17 de março, de todos aqueles alunos, quantos estão aqui? Aí, ponto. Aí todos vocês levantam. Esta aula eu dei para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus é ouro. Essa aula eu não estou recebendo de você nada. Vocês estão pagando o que a FATESA precisa para cumprir os seus compromissos. Mas essa aula foi dada em ouro. E em ouro eu vou ter a minha recompensa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.